João 7, verso 38, Jesus ele disse algo importante sobre o Espírito Santo. Ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Amém, queridos? Presta atenção nessa verdade. Jesus está falando sobre a presença do Espírito Santo que há em nós. E como que ele move, como que ele flui, como que a presença de Deus, ela se manifesta na nossa vida. E por muito tempo, eu tive um entendimento errado de como que funciona o mover de Deus, como que funciona a manifestação do Espírito Santo e o fluir do Espírito Santo através da minha vida. Talvez você está aqui hoje e você também tem um entendimento errado, equivocado. Eu sempre imaginava que para que eu abençoasse alguém, algo tinha que ser tirado de mim. Se eu orasse por alguém, a única pessoa que estava sendo abençoada era aquela pessoa. Se eu servisse no ministério, eu estava só me desgastando, eu estava me doando, como se algo estivesse sido arrancado de mim para colocar no outro. Mas eu quero dizer para você que esse é o engano do diabo. Não é assim que Deus trabalha. Nós não temos nada para oferecer para os outros. Não há nada que nós possamos fazer para mudar a vida do outro. Nós não temos nada de bom para conceder ao outro. Então esse olhar de que Deus está tirando algo de mim para dar ao outro, é um engano do diabo para tornar o nosso relacionamento com Deus penoso, para tornar o ministério penoso, cansativo, o participar dos cultos, participar das células, ao ler a palavra, ao orar, ao invés de se tornar um privilégio, começa a se tornar um fardo pesado, e começa tudo a ficar difícil. Aí você tem dificuldade de orar, aí você tem dificuldade de ler a Bíblia, você tem dificuldade de ir num culto, você tem dificuldade na célula, e começa tudo a ficar penoso, cansativo, e você não sabe o motivo. Porque você colocou na sua mente, nós colocamos na nossa mente, que eu tenho algo para oferecer. Nós vemos por cultos e imaginamos, eu tenho que oferecer algo para Deus, eu tenho que apaziguar a ira de Deus. Tudo isso, irmãos, é reflexo de um entendimento errado, de como que o Espírito Santo flui. O texto diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, vão fluir rios de água viva. Aqui está falando de um rio que corre, de uma corrente. Então quando nós oramos por alguém, quando eu oro por alguém, o primeiro a ser abençoado é eu. Se eu estou aqui pregando, a primeira pessoa sendo abençoada é eu. Se você está louvando, ministrando na vida de alguém, o primeiro a ser abençoado é você. Muitos irmãos não exercem o ministério por isso, porque eles imaginam, não, se eu liderar uma célula, eu tenho que me doar. Olha, se eu tiver uma célula na minha casa, vai ser um negócio complicado, vai ser difícil. Não, eu quero dizer para você que vai ser uma bênção na sua vida. Liderar é uma bênção, servir é uma bênção, sabe por quê? Porque você tem uma célula na sua casa, não tem como você faltar na célula. É na sua casa, porque nem todo dia você está motivado para ir na célula, mas ela está na sua casa, e a célula vai te abençoar, pode ter certeza disso. Talvez você estava naquele dia tão desanimado, tão abatido, os irmãos chegaram, compartilhou a palavra, orou, a hora que terminou a célula, aquela situação que estava ruim na sua vida se tornou uma bênção. Liderar é uma bênção porque ela vai te levar a orar. Servir os irmãos vai te levar a orar. Quando as pessoas te procuram pedindo ajuda, você vai pedir para Deus sabedoria, você vai pedir para Deus instrução. Por isso que servir a Deus é uma bênção. Quando a gente assume compromisso, isso nos dá um encargo de buscar mais de Deus, de experimentar mais de Deus. Então eu quero, nessa noite aqui, trazer essa clareza no teu coração, de você olhar as coisas do Senhor com leveza. Sabe o que Jesus diz lá em Mateus 11, 28? Ele diz que ele não veio colocar fardos, mas ele veio tirar. Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O verso 29, ele diz assim, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Por quê? O verso 30 ele diz, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então tudo que se trata do reino de Deus na nova aliança, irmãos, não pode ser um fardo. Talvez você tenha olhado a oração como um fardo,
como algo penoso. Não, olha como um desfrute, como um privilégio. Sabe, as pessoas da antiga aliança não tinham esse privilégio que você tem, de falar e Deus te ouvir. Então, quando você orar, não pode ser obrigação, eu preciso orar. Não, você não precisa orar. Se você não quiser orar, você não precisa orar. Você ora porque Deus te deu um privilégio de falar com Ele, de pedir e Ele te responder. De você precisar de algo, falar com Ele e Ele te dá. É um privilégio. Então, quando nós olhamos as coisas com a ótica da graça, tudo fica diferente. Então, quando eu entendo que a unção ela é um rio que corre, que a presença de Deus na minha vida é um rio que corre, tudo aquilo que eu faço para o outro, o primeiro a ser abençoado é eu. Então, quando eu abençoo alguém financeiramente, o primeiro que está sendo abençoado é eu, passou por mim aquele recurso me abençoou, Deus já tem me abençoado. Então, assim deve ser a nossa caminhada, assim deve ser o nosso olhar acerca das coisas espirituais. Deus ele coloca diante de nós responsabilidades para nos abençoar. Então, quando Ele nos chama ao ministério, Ele nos chama para abençoar. Por isso que Paulo disse, aquele que almeja o ministério, o episcopado, aquele que almeja o ministério, excelente coisa deseja. Por que é uma excelente coisa? Porque nos abençoa. Então, quanto mais compromisso nós assumimos com o Senhor, mais o Senhor nos abençoa. Então, quando Ele encoraja, olha, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Aquele que almeja o ministério, excelente obra deseja. Porque Deus nos chama para nos abençoar. Olha para a vida dos apóstolos. Pedro era um simples pescador. Aliás, um pescador de excelência. Era um bom pescador. Era um bom pescador. Mas Jesus chegou até ele e falou, Pedro, vem até mim, porque agora eu vou te fazer pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro, depois que recebeu o Espírito, ele, em uma pregação, 3.000 se converteram e decidiram descer as águas do batismo. 3.000. Então, aquele ministério que Pedro recebeu foi uma bênção na vida dele. Uma vez ele chegou diante do templo e tinha ali um mendigo pedindo esmola. Ele era paralítico. Pedro olhou para ele e disse, não tenho prata e nem ouro, não tenho recurso financeiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele paralítico levantou. Quero dizer para você que quando nós assumimos esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo, ele não é penoso, muito pelo contrário, é para nos abençoar. Todo compromisso que você assume com Deus nunca vai ser um fardo na sua vida. Todo compromisso que você assume com o Senhor Jesus é sempre para te abençoar, mas talvez você entendeu errado, como eu, por muito tempo entendi errado, mas o Espírito de Deus vai trazer clareza sobre o seu coração hoje, amém? Que a melhor coisa que você faz é você entregar a sua vida para Jesus. Eu lembro, antes de me tornar crente, eu achava, rapaz, ser crente deve ser chato demais, deve ser penoso demais, deve ser um negócio difícil demais, porque era essa mentalidade que Satanás plantava em mim, até que eu entendi, falei, poxa vida, por que eu não experimentei isso antes? Mas porque o diabo me cegava o meu entendimento, para que eu olhasse para as coisas do Senhor como algo penoso. E quando as coisas do Senhor se torna religioso, se torna penoso. Esse é o problema da religião. A religião, ela coloca fardos sobre nós, mas Jesus não, Jesus tira. A antiga aliança coloca sobre nós responsabilidades, mas na nova aliança, o Senhor concede a nós benefícios. Amém? Então, como que você tem olhado para as coisas do Senhor? Talvez você tenha olhado dessa forma. Ir no culto é um peso, ir na cela é um peso, tudo que é espiritual é um peso, porque você está vendo como obrigação, como algo que você tem que fazer. Mas não é assim. Tudo que nós recebemos da parte de Deus, tudo que se trata do Evangelho, não é nós dando algo para Deus. Deus não precisa do nosso louvor. Os anjos cantam melhor do que você, te garanto. Por mais que você possa cantar afinadinho, tocar com excelência, lá tem músicos melhores. Então por que nós louvamos? Porque o louvor é uma arma de guerra. É uma ferramenta que o Senhor nos deu para quebrar o nosso orgulho. Porque quando nós louvamos, nós estamos reconhecendo que existe alguém superior a nós. Alguém digno de ser louvado. Então o louvor ele quebra o nosso orgulho. É uma arma. Da mesma forma a oração. A oração é uma arma. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa de nada nosso. Isaías 64, verso 4, diz que não é nós que trabalhamos para Deus, é Deus que trabalha por nós. Desde a antiguidade, não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. É Deus que faz por nós. Ele não precisa de nós fazendo nada para Ele. Mas quando nós mudamos essa ótica,
Não, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, onde tudo começa a ficar cansativo. Tudo começa a ficar penoso, ficar difícil, e daqui a pouco esses fardos vão ficando pesados, e você começa a olhar para o ministério não mais como um privilégio, mas como algo cansativo. Você começa a olhar para aquilo que você faz na igreja, ir aos cultos, às cenas, como algo, meu Deus, está tirando de mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre Ele já todos os nossos fardos, todos os nossos cansaços, todas as nossas dores. Na cruz Ele tomou todas as nossas enfermidades, Ele tomou todas as nossas doenças, todas as nossas angústias. Tudo Ele tomou sobre a cruz, para que nós pudéssemos desfrutar. Há algo interessante que você precisa entender como que Deus fez. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem no 6º dia. E toda a criação de Deus, irmãos, foram feitas em 6 dias. Diga assim, 6 dias. Imagina, você foi criado no 6º dia, Deus te criou todo um jardim, toda uma estrutura para você. Você não precisou fazer nada. Estava tudo pronto. Imagina o jardim do Éden. O jardim das delícias. Onde tudo é perfeito. E Ele cria você e te coloca lá. Mas chega no 1º dia, que é o 7º dia. Você imagina, rapaz, deve ter trabalho demais para fazer. Você olha para aquele jardim, tudo aquilo. Rapaz, isso aqui não veio de graça. Não é assim? Há um provérbio que diz, quando o milagre é demais, santo desconfia. Porque essa é a nossa natureza carnal. Mas com Deus não é assim. Deus criou todo o jardim. E no 1º dia, Deus chega até Adão, eu fico imaginando a conversa de Adão e Deus. E aí, o que eu vou fazer? Qual que é o meu serviço? Não, é o 7º dia, o dia de descanso. Você não vai fazer nada, só desfruta. Já imaginou que maravilha? Mas continua sendo assim hoje. O nosso esforço na nova aliança é para entrar nesse descanso, de entender que é Deus que trabalha por nós. Não é você que prospera a sua empresa, não é você que prospera os seus negócios, não é você que muda a situação financeira da sua casa, não é você, não é eu, não tem a ver comigo, é Deus que faz. Eu só entro nesse descanso e trabalho no descanso de Deus. Eu faço as coisas debaixo da direção de Deus, porque os irmãos, eu percebo, começa a vir uma crise financeira, o que eu imagino? Eu preciso de mais um trabalho. Daqui a pouco está com 3 trabalhos. Aí não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, entrega a liderança da igreja, não serve mais, nem tempo aí no culto tem mais. Por quê? Ele quer resolver o problema, com a boa motivação, mas de forma errada. Se ele entrar no quarto e falar, Senhor, muda a minha sorte, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, porque eu quero servir no teu reino, eu quero ter tempo para o Senhor, pode ter certeza, é uma oração que Deus vai atender, é do interesse dele, mas aí a gente quer resolver. Mas sim, a gente quer fazer. Não, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso ficar preocupado, porque se eu não ficar preocupado, eu sou um irresponsável. Preocupação não vai mudar nada. Mas se você entrar na presença de Deus e pedir, Senhor, me dê sabedoria, como que eu tenho que agir, como que eu tenho que fazer, as portas vão se abrir. Porque você vai trabalhar agora no descanso de Deus. Não vai ser um serviço perdido, não vai ser um esforço inútil, não vai ser uma sobrecarga desnecessária. Você vai trabalhar no descanso de Deus, direcionado pelo Espírito. E quando nós trabalhamos nesse descanso de Deus, direcionado pelo Espírito, todo o nosso esforço não é cansativo, e todo esforço que nós fazemos é frutífero. Você vai ver o resultado, você vai ver as obras das suas mãos, o trabalho das suas mãos, você vai ver o retorno, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é trabalhar e não ver o resultado do nosso trabalho. Não existe nada mais desmotivante do que a gente se ocupar, se atarefar, trabalhar que nem um maluco, e você não vê resultado do nosso trabalho. Mas se você trabalhar no descanso de Deus, o pouco que você fizer vai te dar muitos frutos. Essa é a promessa de Deus. Foi assim que Deus fez com Adão. Adão recebeu tudo pronto. Você fala, pastor, mas foi antes da queda. Mas olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, do 10 ao 11. Quando Deus deu a Canaã para o povo de Deus, olha o que ele disse: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês, ou que darei a vocês, e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Presta atenção, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram.
Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, vai dizer, lembre do Senhor. Lembre que foi Ele que deu, gratuitamente. Vocês não trabalharam, vocês não produziram, vocês ganharam. Eu quero dizer para você que assim acontece conosco hoje na nova aliança, da mesma forma. Jesus Cristo fez tudo por nós, Ele nos deu uma salvação completa. Ele perdoou os nossos pecados, Ele colocou o nosso nome no livro da vida, sabe, agora o nosso único esforço é para quê? O nosso esforço agora é para entrar nesse descanso, é para entrar nesse desfrute, onde Deus faz tudo por nós, e nós simplesmente desfrutamos. Hebreus capítulo 4, verso 11, o autor de Hebreus diz isso, portanto, esforcemo-nos para quê? Para mudar o seu marido, para mudar a sua esposa, para mudar o seu financeiro, para mudar a si mesmo, para resolver o problema da sua empresa, para resolver o seu financeiro. Não é esse o esforço. Ele está dizendo, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Falando do povo do deserto. O povo do deserto não entrou no descanso. Eles não entraram na terra prometida. Não entraram por quê? Porque eles não creram que o Senhor é um Deus que nos abençoa pela sua graça, gratuitamente, que Ele nos daria tudo pronto. Eles duvidaram. Como? É bom demais para ser verdade isso. Tem alguma coisa errada. Deus tirou nos Egito para morrer nesse deserto. Essa foi a reclamação deles, nos enganaram. O pastor Zé que está mentindo para mim. É bom demais para ser verdade isso. Não vai entrar no descanso. Mas você crê, amém? Você vai entrar nesse descanso. Deus, Ele nos dá tudo pronto para que a gente desfrute. A Bíblia diz que a um Ele deu 1 talento, a outro Ele deu 2 talentos e a outro 5 talentos. A nossa única responsabilidade é cuidar desse talento e multiplicá-lo. Mas eu não produzo, eu não ganho, eu não gero. O gerar vem de Deus. Deus nos dá tudo pronto para que nós possamos assim frutificar, multiplicar e desfrutar. Então o seu único esforço tem que ser, entre no descanso de Deus. Esse é um esforço que a nova aliança nos encoraja. Entre no descanso de Deus. Talvez você tenha se esforçado para muitas coisas, menos para entrar nesse descanso. E Jesus é o nosso descanso. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Agora aquele que crê em mim, vive em descanso. Está tendo uma luta aí, para ver se acaba a escala 6x1. Muda ou não muda a escala 6x1? Trabalha 6 dias e descansa 1. Não, nós descansamos todos os dias, amém? Nós trabalhamos todos os dias, mas também descansamos todos os dias no descanso do Senhor. Nós descansamos, porque nós temos Cristo. Cristo é o nosso descanso. Então não é penoso para mim fazer mais nada. Por quê? Porque sobre mim há o Espírito de Deus, sobre você há o Espírito de Deus. Você sabe que você foi perdoado. Então se esforce para descansar em Deus. Esse é o seu maior desafio. Então a primeira responsabilidade que Deus deu ao homem foi descanse. É difícil descansar, irmãos. Quando vem a crise financeira, você perde o sono, não é assim? Quando vem uma enfermidade, para mim de ser um filho, você entra em desespero. Meu Deus, o que vai ser? Por isso que a nossa maior dificuldade, a sua maior dificuldade é descansar em Deus. Se olhar para a situação adversa na sua vida e falar, Deus é por mim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou sair dessa situação, eu vou descansar em Deus. Talvez o filho está fazendo coisas erradas, aí você não consegue dormir à noite. Você fala, o que vai ser do meu filho? Não, entrega nas mãos do Senhor e fala, Senhor, muda essa situação, muda essa sorte. Amém, irmãos? Isso é entrar no descanso, é entender que Jesus Cristo fez tudo por você. Fez tudo por mim, e nós temos que confiar que todas as coisas, como diz Romanos 8:28, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperará para o seu bem. Então descanse no cuidado do Senhor, descanse, que Ele luta por você e trabalha por você. Em Gálatas capítulo 5, do 1 ao 4, Paulo disse assim, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Você é livre, amém? E não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu digo, que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar-se, Cristo de nada servirá a vocês. Mas uma vez declaro, todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram certificado pela lei, se separaram de Cristo, caíram da graça. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que é circuncidar, é viver pelo seu esforço,
é viver por aquilo que você pode fazer, é viver por aquilo que você tem capacidade de fazer. Está dizendo, quando nós vivemos baseado nisso, no nosso esforço, na nossa justiça, na nossa bondade, na nossa capacidade, naquilo que eu posso fazer, eu estou tornando o sacrifício de Cristo inválido, inútil. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou me separando de Cristo, decaindo da graça. Então quando que eu decaio da graça? É quando eu começo a querer fazer tudo com a minha força somente, com o meu intelecto, com a minha justiça. Eu chego diante de Deus com as minhas obras, com a minha bondade, com aquilo que eu fiz. Mas a palavra de Deus diz que bom só existe um, que é Deus. Não existe outra pessoa boa. Marcos 19, verso 18 diz isso. Bom só existe um, que é Deus. Então quando nós cremos que somente Deus é bom, eu olho para mim e eu entendo que eu não tenho bem algum para oferecer para Deus. Paulo disse isso lá em Romanos 7,18. Ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Ele diz, não há bem nenhum na minha carne. Sei que nada de bom habita em mim. Irmãos, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. O homem de Deus. O maior apóstolo do Senhor Jesus, da nova aliança. O maior plantador de igrejas. Um homem que diz que foi até o terceiro céu. Que experimentou milagres extraordinários, que ressuscitou pessoas. Ele diz, olha, sei que não há nada de bom, nada de bom habita em mim, isso é na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. É importante a gente reconhecer quem nós somos diante de Deus. Eu não tenho nada para oferecer para Deus, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas, tudo que há de bom em mim veio de Deus, porque eu sou simplesmente um rio, onde Deus permite que a sua unção corre. Eu sou apenas esse instrumento onde a unção de Deus passa por mim. Eu sou apenas um instrumento onde o Senhor Jesus libera sobre mim as bênçãos, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão. Você não recebeu um espírito para que te escravize, mas você recebeu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Talvez você está com medo de fracassar como pai, fracassar como marido, fracassar como homem, fracassar como mulher, fracassar como esposa, fracassar como um ministro. Lança fora todo medo. Você não recebeu um espírito para que a sua vida termine fracassado. Você recebeu um espírito para que você tenha poder, a autoridade, amor, domínio próprio e viva o propósito de Deus. É esse espírito que você recebeu. Olhe e veja o poder que Deus colocou diante de você. Talvez você tenha tido algum pecado escravizando você. Esse é o sinal que você está debaixo da lei. Romanos capítulo 6, verso 14, diz que o pecado não tem domínio sobre nós. Quando? Quando nós estamos debaixo da graça e não da lei. Ele diz, assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então quando que eu me liberto de um pecado? É quando eu entendo que aquele pecado já foi perdoado por Deus. Porque Satanás usa acusação para te deixar distante de Deus. Ele vai dizer, você é indigno, olha os seus erros, olha a sua falha, Deus está chateado com você, Deus está irado com você, Deus não está bem com você. É importante você ter na sua vida uma certeza, que ao entregar sua vida para Jesus, todo o seu passado está resolvido. Está resolvido. E quando eu falo de passado, estou falando de ontem. Talvez você cometeu erros ontem, daqui a pouco, agora há pouco. Está resolvido diante de Deus. Sabe o que nos liberta do pecado? É saber que aquele pecado não tem mais domínio sobre mim. Que o pecado é uma situação perdoada. Quando eu tenho revelação do perdão de Deus, eu me liberto dele. Mas o que me deixa preso a esse pecado e que eu não consigo sair é o sentimento de culpa, é o sentimento de condenação, de que aquilo lá não está perdoado, que aquilo lá não está resolvido, que um dia eu vou me encontrar com Deus e Ele vai cobrar aquilo de mim. Mas se você entender que você é perdoado, você vai vencer o acusador e você vai experimentar a libertação, seja qual for o pecado. Então se há algum pecado que ainda te domina, é porque você não teve a revelação total da graça, de você entender que é Deus que faz, não tem a ver com você. Apocalipse 12, verso 10, diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos.
Ele diz no final, 12:10, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. E o que ele faz? Nos acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Como que ele te acusa? Na sua mente, mostrando suas falhas, mostrando seus defeitos, mostrando aquilo que ainda não foi resolvido. É importante que você lance fora todo acusador, para que a tua vida seja leve, porque aí você não vem para o culto para apaziguar a ira, você não vem para o culto para resolver um problema entre você e Deus, você vem para celebrar o perdão dos seus pecados. Amém? Glória a Deus por isso. Então é importante a gente ter um olhar correto, do porquê que eu venho ao culto. Eu não venho aqui para apaziguar a ira, está resolvido. Eu venho aqui para celebrar e dizer: o Senhor me amou, Ele perdoou os meus pecados e Ele me deu uma nova vida. Isso é viver pela graça. Quando nós vivemos pela lei, tudo se torna penoso, porque eu estou sempre querendo fazer algo para Deus. Romanos, capítulo 4, verso 4 diz algo interessante. 4 e 5 somente, só esses dois versículos. Aqui fala de dois trabalhadores. Aqui fala de dois tipos de pessoas: aqueles que vivem pela lei e aqueles que vivem pela graça. E é importante a gente fazer uma autoanálise, porque às vezes a gente está vivendo pela lei e não percebe. Paulo disse: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Tem muita gente que relaciona com Deus assim. Ele recebe de Deus salário. Ele recebe alguma coisa de Deus? Recebe. Mas ele recebe na proporção do que ele faz. Então eu trabalhei, Senhor, me dá o que é meu. Mas existe um outro tipo de pessoa, aquele que vive pela graça. Você crê na graça de Deus? Amém. No entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Então existe aqueles que se relacionam com Deus baseado naquilo que ele faz, e existe aqueles que se relacionam com Deus pela fé, porque sem fé, como diz Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Então eu não consigo agradar a Deus com as minhas obras, mas volta lá. Romanos 4:5. Porque é importante você crer nisso. Imagina que você trabalha com um colega. Vocês são parceiros de trabalho. E ele foi, seu parceiro, foi lá, trabalhou o mês todinho. Chegou pontualmente nos horários. Não faltou nenhum dia. Chegou no dia do pagamento. Ele foi lá e recebeu. Ok? Ele recebeu salário. Ele mereceu, amém? E se não pagar, ele processa. É assim que funciona. Meu direito, eu trabalhei. Mas agora existe o outro, você. Por algum motivo, você faltou uma semana, chegou atrasado, não fez o trabalho direito. Mas você chega no seu patrão, teu coração cheio de fé. Você fala: eu quero receber o mesmo salário que ele. É uma coisa que não tem lógica. Não faz nenhum sentido, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que o seu Deus não é seu patrão, Ele é o seu Pai. O seu Pai que te ama incondicionalmente. Mesmo que você não cumpra todos os protocolos, você vai chegar diante dele, vai pedir, ele vai te dar. É assim que você tem que olhar para Deus. Pastor, não parece justo, mas não é questão de justiça. Nunca foi questão de justiça. Sabe o que nós merecíamos? O inferno. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Nada que Deus nos dá é por merecimento. Nada que o Senhor faz por nós é porque nós merecemos. Tudo que o Senhor faz por nós é pela sua infinita graça. Você respira esse ar, está aqui vivo já, fruto e obra da graça de Deus. Nada que o Senhor nos dá tem a ver com o nosso serviço, tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com a graça de Deus. Efésios 2, do 8 ao 9, Paulo fala isso: pois é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, amém? E ele faz questão de reforçar: não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe, é importante você crer que a salvação é algo que o Senhor nos deu gratuitamente. Mas o que acontece? Como todo ser humano,
A gente começa muitas vezes pela graça, mas termina na lei. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, olha, assim como você começou em Cristo, permaneça nele. Então como que você começou em Cristo? Não foi pela graça? Você não recebeu tudo gratuitamente? A salvação, o perdão de seus pecados, não foi gratuitamente? Então ele está dizendo, olha, assim como você recebeu gratuitamente essa salvação, permaneça nessa verdade. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos, não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que o Senhor fez um dia na cruz. Tem a ver com o sacrifício dele naquela cruz. Tem a ver com a sua obra na cruz. Tem a ver com o amor dele derramado ao nosso coração. Sabe, é muito importante você crer no Deus da nova aliança. Porque se você pegar a sua Bíblia, tem 2 testamentos aí. Há o Antigo Testamento e o Novo Testamento, amém? Todo mundo sabe disso, né? Amém? Tem 2 testamentos. Significa Antiga Aliança e Nova Aliança. Como que era o Deus da Antiga Aliança? Como que ele se revelou? É importante você crer que Jesus Cristo veio para revelar o nome de Deus. João 17, verso 6, Jesus disse isso. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Mas a parte primeira diz, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Qual foi o nome de Deus que Jesus revelou? Que nome é esse que ele veio revelar? João capítulo 1, verso 12. Jesus diz, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Verso 13 ele diz, aos quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Deus se revelou na antiga aliança de muitas formas. Quando ele se revelou a Adão, ele se revelou como Elohim, o Deus Criador. Ele continua sendo o Deus Criador, amém? Mas a revelação de Deus ela é progressiva. Deus, ele, quando se revela a Abraão, ele se revela como El Shaddai, o Deus suficiente, todo-poderoso, aquele que muda as circunstâncias, que fez de alguém estéril pai de multidões. Quando ele chega até Moisés, ele se apresenta como Jeová ou Yahvé, o grande eu sou, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Mas quando Jesus vem, ele revela Deus como Pai. Isso para os judeus era uma blasfêmia, é até hoje. Você ver Deus e tratar Deus como Pai era um absurdo, por isso Jesus foi crucificado. Porque para ele Jesus blasfemou. Presta atenção nisso, Jesus foi morto. Porque para os religiosos, para os judeus, chamar Deus de Pai era uma blasfêmia. Dizer que ele era filho de Deus era uma blasfêmia. Dizer que nós temos o direito de chamar Deus de Pai é uma blasfêmia. Não há nenhuma religião no mundo em que você possa chamar Deus de Pai. Mas o Deus que você serve não é simplesmente o seu Deus, Ele é o seu Pai. É importante que você olhe para Ele dessa forma. Mas talvez você está aqui, você fala, pastor, meu pai foi terrível, não tem nenhuma boa recordação do meu pai. Minha convivência com meu pai é horrível. Eu não quero esse tipo de Deus para a minha vida. Mas é importante você olhar para Deus, entender que tipo de pai que Ele é. Romanos 8,15, Paulo diz que nós recebemos o Espírito de Deus, não que nos escravize, o seu pai não te escraviza, ele te liberta, ele não coloca sobre você fardos pesados, ele retira fardos, você não precisa ter medo dele, como diz aqui, para novamente temer, não é alguém que você precisa ter medo, mas o texto diz o que? Receber o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, significa papai, ou, sendo mais específico, papaizinho. Nenhum filho chama papaizinho se não for um pai que ele admira, que ele tem prazer de estar perto, que ele tem prazer de estar junto, que ele olha com um olhar de cuidado, de admiração que o pai tem por ele. Esse é o olhar que nós temos que ter de Deus, porque é assim que Deus nos vê, como filhos. Em Gálatas, Paulo fala a mesma coisa, capítulo 4, verso 6, porque vocês são filhos. Você é filho?
Talvez tenha sido pesado por isso. Você tem sido só um servo de Deus. Mas Deus te chama para ir além. Um dia Jesus chegou diante dos discípulos e disse: já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, porque tudo tenho revelado a vocês. Jesus veio para revelar esse Deus, não simplesmente transcendente, além, mas um Deus também imanente, que caminha com a gente, que habita entre nós, que tabernácula entre nós, que está no meio de nós. Um Deus que se tornou homem para poder nos abençoar. Ele diz: Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. É o Espírito de Deus que vai revelar o seu Espírito que você é filho dele. Amém? Mas eu gostaria de concluir essa palavra hoje falando sobre como que é essa paternidade de Deus. Porque Jesus deixou uma parábola mostrando como que é essa paternidade de Deus. Não vou ler o texto, mas você pode ler na sua casa depois. Lucas, do capítulo 11 ao 33, fala do filho pródigo. E o texto diz que esse filho chegou diante do pai e pediu a herança. Pai, me dê a minha parte da herança. E o pai deu. E ele foi para um lugar distante e gastou toda a riqueza do pai. Tudo de forma ilícita, esbanjou. E ele chegou numa situação tão difícil, que ele começou a passar fome. E ele começou a cuidar de porcos. Mas mesmo cuidando de porcos, ele olhava para aquela comida dos porcos, e o desejo dele era comer aquela comida, e nem aquela comida dos porcos ele podia, porque o seu Senhor não permitia. O texto diz que ele, caindo em si, decidiu voltar para a casa do pai. Ele diz: eu vou voltar na casa do meu pai, porque os seus empregados são muito mais bem tratados do que a forma que eu estou sendo tratado aqui. Ele decidiu voltar. Falou assim: eu vou reconhecer os meus erros. E ele até preparou uma fala para o pai. Ele disse: eu vou chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me torna agora um dos teus empregados. E ele foi com essa perspectiva: você é um empregado, você é um servo de Deus agora do meu pai. Porque o pai lhe representava Deus. Talvez você tenha tido essa mentalidade: já errei tanto, já falei tanto. Eu vou lá, quem sabe Deus me aceita como servo, como seu empregado. Quem sabe sobra alguma migalha para mim. Mas sabe o que aconteceu? O pai se compadeceu daquele filho. Imagina esse filho cuidava de porcos, irmãos. Há dias sem tomar banho, sem comer direito. Roupas imundas, cheirando mal. Mas o pai se compadeceu do filho. A palavra de Deus diz que Deus correu. O pai correu ao encontro. É o único lugar que você vai ver na Bíblia Deus correndo ao encontro do homem. O único lugar que você vai ver Deus correndo. Porque aquele filho voltou para casa. Deus diz que ele correu ao encontro, o abraçou e o beijou. Talvez você ache que Deus está distante de você. Ele está com ânsia de você. Ele olha para você, fala: não se aproxime. Mas ao contrário, aquele filho mesmo imundo, sujo, cheirando mal, feito e realizado tudo que poderia para desonrar o pai. O pai correu, o abraçou e o beijou. Levou para casa, colocou a melhor roupa, colocou um anel em seu dedo, colocou os sapatos e ainda matou o novilho, e fez uma festa de recepção. Sabe por que Jesus contou essa história? Para que você possa olhar para Deus dessa forma. Esse jovem que esbanjou tudo e voltou dessa forma para o pai somos nós. Nós distanciamos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós desonramos, nossa vida caiu na miséria, mas nós voltamos e Ele nos recebeu de braços abertos. Não importa quantas vezes você faça isso, a hora que você voltar para o pai, Ele sempre vai te esperar dessa vez. Ele sempre vai te esperar dessa forma. Perguntaram um dia para Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Jesus disse: 70 vezes 7 por dia. Porque é assim que Deus faz. Não importa o quanto nós ficamos longe, o quanto nós nos distanciamos, quando nós voltamos para o Senhor, Ele sempre vai estar de braços abertos. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Aquele que se aproxima dEle,
Ele não julga, Ele não condena, Ele estende a mão. Ele muda e Ele transforma. Quando Ele fez com aquela mulher adúltera, queria apedrejá-la, porque ela tinha cometido um pecado terrível. Mas Jesus chegou diante daquela multidão que estava ali querendo apedrejá-la e fez uma pergunta: quem de vocês aqui não tem pecado? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O texto diz que foram saindo de um por um, dos mais velhos para os mais novos, e ficou só ele e a mulher. Então ele disse: cadê aqueles que te acusam? Não estão mais? Ele disse: não. Então ele disse: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. É assim que Deus faz conosco. Ele disse: eu também não te condeno, para depois dizer para você: vai e não peques mais. A ordem aí faz toda a diferença. Talvez a caminhada com Cristo tem sido penosa para você, não tem sido prazerosa para você, porque você tem se visto como um servo e Deus como o Senhor. Mas nessa noite, Deus está mudando a sua visão. Ele está dizendo: você é o meu filho e eu sou o seu pai. É assim que eu quero que você se relacione comigo. Eu não sou aquele que julga, aquele que condena, mas é aquele que estende a mão. Eu sei das suas fraquezas, eu sei das suas dificuldades, porque eu vivi como homem. Foi assim que Jesus disse, para que Ele pudesse te socorrer nos momentos de angústia. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quero chamar aqui os servos que vão entregar a ceia. Pode vir aqui à frente. Servir a Deus como crente, servir a Deus como líder, servir a Deus como anfitrião de uma célula, servir a Deus como pastor, como um discipulador, como obreiro, ou servir a Deus como um simples filho, não pode ser algo penoso para nós. É importante você olhar para Deus e entender, queridos, que o seu pai é o dono de todas as coisas, que esse Deus que é dono de todas as coisas, não te chama de servo, não te chama de escravo, não te chama de pecador, não te chama de fracassado, não te chama de derrotado, mas te chama de filho, e filho amado, que Ele estende as mãos, que Ele cuida, e que Ele faz novas todas as coisas, se você clamar por Ele. Então eu quero, nesta noite, que você abra o teu coração para Deus. Aquilo que tem sido pesado, penoso, lança fora hoje. Talvez você já foi uma pessoa assídua, você já fez por muito tempo com alegria, mas chegou um momento que isso pesou, e você não sabe por quê. Porque você está tendo um olhar errado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você tem olhado como obrigação, como um fardo, como um peso, não como um privilégio. Tudo que Deus tem colocado nas suas mãos é um presente. Tudo que Deus tem colocado nas suas mãos é para te abençoar. Mas o diabo tem feito você olhar de forma errada, dizendo: é um fardo, é um peso. Mas a partir de hoje vai se tornar uma alegria. Feche os teus olhos. Pai, eu declaro, Pai, de uma forma especial nessa noite, meu Deus, o derramar do Teu Espírito sobre esses irmãos. E eu declaro sobre aqueles que estão se sentindo, Senhor, cansados, sobrecarregados, eles estão diante de Ti. E eu quero que o Senhor remova os fardos nessa noite. Eu declaro todo o fardo da lei, todo o jugo do pecado, da culpa, da condenação removida nessa noite. Pai, eu declaro a revelação, os olhos abertos, de que o Senhor não julga, de que o Senhor não condena. Pai, aqueles que estavam longe, que estavam distantes, o Senhor estava esperando por esse momento. Que o Senhor não é aquele que olha, Senhor, com um olhar de condenação, de desprezo, mas o Senhor é aquele que corre ao nosso encontro e nos abraça, mesmo quando nós estamos indignos. O Senhor não tem repulsa de nós. O Senhor deseja nos abraçar, nos beijar, como um pai beija o seu filho, acolhe o seu filho, mesmo todo sujo, mesmo com mau odor, mas o Senhor vem e nos dá vestes novas.
O Senhor nos dá, Senhor, roupas novas. O Senhor faz festa, o Senhor celebra. Pai, eu declaro nesta noite essa revelação. Não importa o que os teus filhos têm feito, Pai. Dê revelação nessa noite de que eles estão perdoados. Que o Senhor fez uma obra definitiva naquela cruz. E todos os nossos pecados do passado, do presente, do futuro, todo o escrito de dívida que constava contra nós já foi cravados na cruz. Já foi removido. Jesus, eu declaro a leveza do teu Espírito a partir de agora. Senhor, os teus filhos vão cultuar, os teus filhos vão celebrar, os teus filhos vão buscar a tua presença, vão orar, vão ler a palavra com alegria, com privilégio. Toda distorção do diabo, toda cegueira do inferno, eu declaro anulada agora em nome de Jesus. Espírito das trevas, que tem plantado peso, distorcido a visão de Deus, eu declaro agora todo bloqueio removido. E Espírito Santo, revela o nosso espírito, revela o espírito do teu povo, dos teus filhos que aqui estão, o quanto eles são amados, o quanto o Senhor, Pai, fez por eles e continua fazendo. Que o Senhor é o Pai que, mesmo tendo o filho distante, está ansioso esperando a sua volta. E todos aqueles que voltam para o Senhor sempre acolhe de braços abertos. Pai, eu declaro nessa noite essa revelação de que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. E eu declaro aqueles que batizaram ontem, que vão participar da ceia pela primeira vez. Pai, o momento da ceia não vai ser o momento, Senhor, de fazer um exame do quanto eles são pecadores, mas vão fazer um exame de quanto eles são perdoados. Vai ser um momento de festa, de celebração. Eu declaro sobre aqueles que estão longe também, que eles possam, Senhor, estarem hoje aqui, participando dessa ceia, celebrando o perdão dos seus pecados. Oh Espírito de Deus, libera essa unção sobre nós. Eu declaro que no decorrer desse louvor, todos aqueles que vão participar da ceia, vão participar com alegria, e vão receber do Senhor essa leveza, em nome de Jesus. Pode distribuir os itens, e espera que nós vamos participar juntos. Passos em direção
nós declaramos nessa noite que nós somos a sua casa. Jesus nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a lugares de refrigério e de paz. Pai, eu declaro sobre os teus filhos, Pai, que aquilo que eles receberam do Senhor permaneça. Oh, Jesus. João, capítulo 6, verso 35. Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. É importante você crer que o pão é para a cura das enfermidades. Jesus Cristo nos deu a vida eterna, e a vida eterna não é só viver eternamente, é viver a vida de Deus. Jesus Cristo tomou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Se você tem tido alguma enfermidade, ore. No momento em que você participar do pão, declare que você está curado. Declare que Ele te deu vida e vida em abundância. Hoje de manhã eu recebi uma notícia aqui que muito me alegrou. De um irmão que estava querendo que a sua esposa engravidasse e ele não conseguia. Hoje de manhã ele testemunhou: pastor, a minha esposa está grávida. Nós, assim, vamos orar que vai permanecer, porque o desejo de Deus é que tenhamos muitos filhos. Nós somos chamados para gerar. Seja qual for o seu pedido, faça para Deus hoje. O que você quer que Ele cure no seu corpo, na sua alma, no seu espírito? Peça para Ele curar. Ao participar do pão, declare a cura sobre esse mal. E o vinho representa o sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo nos purificou de toda injustiça. Ao participar desse vinho, lembre que o sangue de Cristo derramado na cruz era para ser o nosso, mas foi o dele, para que todo o nosso pecado, todas as nossas falhas pudessem ser depositadas em Cristo. E Ele, devolvendo a nós toda a sua justiça, toda a sua santidade, toda a sua perfeição, toda a sua bondade. Vamos agradecer a Deus pelos elementos. Pai, eu declaro nessa noite, todos aqueles que vão participar da ceia, Pai, estão celebrando o perdão dos pecados. Jesus, nós reconhecemos que nós não somos bons, só o Senhor é bom, não há nada de bom que habita em nós, mas nós celebramos que o Senhor nos fez perdoados, o Senhor nos fez filhos, o Senhor nos fez, Pai, herdeiro de todas as coisas, o Senhor nos fez abençoados. Nós declaramos toda enfermidade removida do nosso meio. Eu declaro saúde sobre a vida desta igreja. Eu declaro saúde sobre nós. E eu declaro revelação ao participar desse vinho, de que nós somos perdoados, nós somos filhos, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Chega assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Meu corpo, minha alma, meu espírito são do Senhor Jesus. E eu permito que Ele habite em mim e conduza a minha vida. A partir de hoje, eu entrego minha vida a Ti, Jesus. Remova todo fardo, todo peso, toda angústia, toda tristeza, toda condenação, toda frustração, toda decepção, todo cansaço. Eu declaro removido. Eu recebo a vida de Deus em mim. Pode participar do pão, participa do cálice do Senhor.